Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Uhum. Né? Ah, Nossa, inclusive, o Roberto falou de rato aí, eu tenho coisa. Esse capítulo foi tão. É o top um da história de One Piece que eu vou lá até, dizer. que eu até esqueci da nossa aposta, tá? Que mais uma vez foi desmentida nesse Não capítulo. foi desmentido. E Não foi. Não é você vai ter verdade. que cumprir. Não foi desmentido. E eu provo que não foi desmentido. Porque os gigantes Foi falam desmentido. aqui. Akagami wa ero bafo nandomo otozureteru. Exatamente. Ele tá falando, o Shanks voltou aqui várias vezes. Isso não O significa que Shanks. não é o domínio dele, não, o território dele, não. Muito pelo contrário. Tá bom, Muito pelo contrário. é que capítulo passado tem mais uma evidência de Qual que que é a não é evidência? território do Shanks. Não foi dito em O, momento go- algum. Se for, o tem que ser governo, o, dito, go- provado. o Hum, governo mundial hum. sempre. Eles não podem atacar Yonko. Se fosse território do Shanks, eles não iam estar tentando colocar sob as asas dele para enfrentar o Shanks e começar uma guerra. Concordo, e foi exatamente por isso que eles não atacaram. Eles foram falar com o Loki. Foi isso que eles falaram. E não é que eles não podem Mas atacar. agora eles vão Calma, atacar. Quer dizer, eles mas vão sequestrar as crianças. calma aí. Calma aí. Não é que eles não podem atacar, eles precisam de permissão para atacar. Pode ter certeza que os cavaleiros de Deus, de Imo, têm permissão para fazer isso. Eles não estariam aí por acaso. E outra, vamos falar a verdade, se o Shanks Sim. fosse o. Sim. O quê? E digo mais, ele é um rato. Ele tanto é um rato que ele foi falar com os Goroseis. Essa fala aqui pra mim prova que quem foi falar com os Goroseis foi o Shanks. Tá? Cadê a fala aqui, ó? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ichido wa seichi ni modotta no daga, kono usu yokagareta gekai ga tsukirashi. Ele voltou uma vez pra Terra Sagrada, mas por algum motivo ele gosta desse lugar sujo, né? Desse mundo Ah, não. inferior sujo. Você não vai Ele puxar essa voltou uma agenda. vez. Ele voltou uma Você não vez. vai, você não vai puxar essa agenda nojenta falando que essa vez foi quando ele falou com os Gorosei, sendo que não faz sentido nenhum ter essa vez. Tanto faz que ele tá falando aqui, que voltou uma vez. E só uma vez. Ah, Se foi mas, só uma vez, mas ele rejeitou Seterubito. não importa. Não é isso que eu tô falando. Ele foi lá Claro falar que com os importa, Goroseis. ele rejeitou, ele literalmente rejeitou. Não significa que ele não é um rato só porque ele rejeitou Seteriubito. Existem vários tipos de ratos. Por Tá, exemplo, calma. o Barba É que Negra é eu um não tô rato. O Barba Negra é um rato e não é Teriubito. Até onde a gente sabe. E vamos falar a verdade, se Elbaf fosse o território do Shanks, esse cara não ia falar o Shanks já visitou Elbaf várias vezes, ele ia falar, aqui é território do Shanks. Não, não, não. Aí. Você sabe que sim, Roberto, você Não, só tá tentando não. estender. Você só tá tentando estender mais a aposta que você De perdeu. forma alguma, de forma alguma. Eu já falei, eu sou um tradutor literal. Eu não torço as palavras para se encaixar no que eu quero. Não. Eu, muito pelo contrário. Eu leio o que está escrito. E digo mais. Esta fala aqui do Loki, se você prestar atenção, ela está com 2 pontos. Esses 2 pontos é para enfatizar. Tá? Tá vazando seu áudio aí, Milgras. Tá? Então, isso significa que ele voltou. E este enfatizamento aqui, né, deixando enfático, não sei nem se existe essa palavra, significa que é de algo importante. Se é de algo importante, muito provavelmente é daquela cena. Porque, e digo mais, isso daqui é dito exatamente depois que o Shamrock fala que é irmão gêmeo dele. Exatamente Roberto, depois. só o fato do governo tá querendo colocar o Elbaf embaixo deles, eles já vão entrar em guerra com o Shanks se fosse território deles, mesmo se fosse isso daí que você falou, mesmo assim eles iam entrar em guerra com o Shanks, não é do Shanks. Nenhum pirata troca ideia com Gorosei. Nenhum. Nem o Apenas o Shanks, rato. porque não era ele naquele Você pode provar isso que você tá falando? Posso, o Shanks só voltou uma vez, segundo o irmão dele, com certeza não foi dessa Ele vez. foi. Por que, com certeza? Por que, com certeza? Porque o Shanks já tinha roubado a Akuma no Mi. Ele já tinha enfrentado o governo quando eles literalmente colocaram frotas para atacar o Shanks para E daí? impedir de atacar o Barba Branca. E daí? Como que ele. Como? Fala pra mim, como que vai ser? Como que ele vai lá, depois que ele roubou a Akuma no Mi mais importante que o governo sempre tá indo, e vai ser oferecido o posto de Terubito pra ele? Porque ele é um Tenryubito. Não é que vai ser oferecido o posto pra ele. Ele é um Não, Tenryubito. E ele, digo mais, ele não é esse qualquer pra Tenryubito. Ele é ele um dos lutar. mais fortes. Ele é um dos mais fortes Tenryubitos.
De todos. A família mais poderosa de todas. Você O pai sabe dele é que literalmente um Gorosei. O pai dele é um Gorosei. se a gente estivesse numa bet, a sua odd ia ser 5.9 e a minha odd ia ser 1.19. Milgras. Você sabe que você tá indo contra de agenda. Milgras. Milgras. Chat, o que vocês acham que vai acontecer com Milgras se for revelado que era realmente o Shanks lá com os Goroseis? Em que capítulo isso aconteceu? Roberto, Peraí. o Shanks já foi mencionado pelo gigante 3 vezes. Algum deles já ia falar que Elbaf é território do Shanks. Quem decide isso não é um gigante de pé rapado. Quem decide isso são gigantes de mais elevado, né? Mas eles falaram do Shanks na frente do Dor, do Brog, na frente do ancião mais importante lá como guerreiro. Eles falaram na frente do Road, que é amigo do Hairudin, que é filho do rei. Ninguém fala que Elbaf é território do Shanks. Capítulo 907. Foi no capítulo 907. Aparentemente. Eu vou esperar. Por quê? Você sabe que esse não é o Shanks. Não, eu tô só abrindo a possibilidade, Milgras. Eu não tô afirmando nada. Quem tá afirmando é você. Eu afirmo. Roberto, eu nunca errei nada sobre o Shanks. Eu nunca errei nada sobre o Shanks. Você só não falou em momento algum que ele tinha um irmão, né? Mas tudo bem. Né? Eu falei que ele não era rato, mas eu nem falei, ele não tem. Eu já te falei que ele é um rato porque ele quer roubar One Piece. E ele só rouba as coisas. Para pra pensar, o Shanks é um ladrão. O Shanks é só um ladrão. Ele roubou o chapéu de palha do Roger, ele roubou o futuro do Bug, ele roubou o futuro do Luffy, ele roubou tudo. Ele roubou a Akuma no Mi, ele roubou a Akuma no Mi, ele roubou tudo, ou não é? E ele falou que vai roubar o One Piece. Ele é um ladrão, ele é um rato. Cara, como que o cara fala que não tem agenda e ele tem a cara de pau de falar que o Shanks roubou o chapéu do Roger? Roubou. E ainda usar a Akuma no Mi como argumento, sendo que a Akuma no Mi era do governo. Um Tenryubito nunca, mesmo que seja um Tenryubito do bem, tem o direito de usar esse chapéu, que é o símbolo da liberdade. O símbolo do Deus do Sol. Ele não tem. Ele não tem esse direito. Porque só 4 pessoas usaram o chapéu. Joy Boy, Luffy, Roger e Shanks. Você não sabe de onde veio o chapéu do Joy Boy. Você não sabe. Vamos esperar. Esperemos. Não, eu tô falando de um chapéu de palha. Eu também não necessariamente o mesmo. Eu tô falando do chapéu de palha. Tudo bem. Não tô falando que é necessariamente o mesmo que o Joy Boy usou, o Roger Tá bom, usou. e aquele grandão lá de Mary Joyce? Veio de onde? Não, é outro chapéu de palha. A gente não sabe quem que é, mas é outro chapéu de palha. Tá bom, você não sabe se o chapéu de palha do Roger veio de outra pessoa. Você não sabe. Mas eu tô falando que eles usaram o chapéu de palha. Esse é o ponto. Tudo bem. Enfim, vamos continuar a análise. Temos muito mais coisas aqui pra falar.